Convoco o senhor secretário, vereador Marcão da Academia, para fazer verificação de presença. Senhor presidente, estão presentes os seguintes vereadores: vereador Zé Luiz, vereador Dr. José Cláudio, vereador Lino Bispo, vereador Juvenil Silvério, vereador Marcelo Garcia, vereador Roberto do Eleven, vereador Marcão da Academia, vereadora Juliana Fraga, vereador Fabião Zagueiro, vereador Rafael Pascucci, vereador Robertinho da Padaria e vereador Renato Santiago. Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, e lembrando que todo poder emana do povo, declaro aberta a 81ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura. Informo a todos presentes que nos termos regimentais a votação dos projetos será de forma simbólica. Com a palavra o vereador Juvenil Silvério. Senhor presidente, hoje é um dia muito especial nesta casa. Nós estamos recebendo a Associação Guadalupe. Olha só, toda a sua diretoria, o pessoal que cuida e ajuda muito as gestantes, principalmente gestantes de risco. Não é um trabalho só em São José, mas por todo o Brasil e também em outros países. Então está aí esse grupo de pessoas maravilhosas que trabalham e dedicam muito em defesa da vida, em defesa da família. E hoje, nesse plenário, nós vamos ter um momento muito especial, que é a aprovação de um projeto de lei que vai, com certeza, dar mais força e mais credibilidade ao trabalho da Associação Guadalupe. Muito obrigado a vocês por terem vindo. Essa Câmara os recebe de braços abertos. Sejam todos bem-vindos, o pessoal da Associação aí, Guadalupe. Com a palavra o vereador José Luiz. Senhor presidente, boa tarde aos demais vereadores, público presente aqui na sessão, também todos que nos acompanham pela TV Câmara e pelas redes sociais. Cumprimentar também todos os membros aí da Associação Guadalupe e parabenizar a iniciativa desse grande batalhador em defesa da vida, que é o parlamentar Juvenil. Não é de hoje que a gente acompanha o seu trabalho de comunidade, de diocese, sempre levando, doutor Cláudio, essa bandeira que é a defesa da vida. Poucas pessoas hoje no mundo têm coragem de levantar essa bandeira. Então, parabéns ao parlamentar, ao Juvenil, por ter coragem de levantar essa bandeira aqui no nosso parlamento e também na cidade. E gostaria de fazer um registro também, senhor presidente. Nós vemos falando durante todo o ano, aliás, vários tempos aí, do extremismo que tem tomado conta do nosso país. Tanto do extremismo de esquerda como o extremismo de direita. Quem é da defesa da vida sofre muito com o extremismo da esquerda, né? E tem o extremismo da direita também, que faz um monte de bobagem aí no dia a dia. E agora, novamente, nós teremos aí, fica um alerta para os parlamentares cristãos, novamente aquele grupo, Portas dos Fundos, né, que já tem até um nome sugestivo, vai lançar mais uma peça aí, falando demagogias, humilhações com a figura de Jesus. Olha, como católico, eu repudio esse grupo, todas as suas peças, todo o seu trabalho, porque é por isso que nós estamos vivendo violência no nosso país, por conta dos extremistas, tanto de esquerda como de direita, e não respeitam a fé das pessoas. Vai respeitar quem nesse país? Então, fica aqui o meu registro, né, contra esse grupo que faz. Eu sou uma pessoa que gosta do humorismo, da comédia, eu gosto, mas da boa comédia. Agora, usar a fé das pessoas, imagem dos cristãos, para tirar sarro, não aceito. Então fica o registro e, mais uma vez, parabéns aí a todos os envolvidos nesse processo.
A palavra é o vereador Dr. José Cláudio. Obrigado, presidente. Presidente, preciso só para o Betão botar umas imagens. Primeiro, também parabenizar ao Juvenil, a Associação Guadalupe, que tem um trabalho muito bacana aí com gestantes, no trabalho, o apoio a gestantes com dificuldades. Então, parabéns pelo trabalho, pode ter certeza, vai contar com o nosso apoio aqui. E ontem nós tivemos, Robertinho, um evento com a prestação de contas. Próximo, Betão, fizemos ontem uma prestação de contas no auditório da Faculdade Vanguarda e podemos mostrar o nosso trabalho, as áreas de atuação do nosso gabinete. Próximo, a assistência social, projetos de lei criativos, trabalhar sempre uma sociedade mais humana. Próximo, números do nosso gabinete é o 25. Próximo, conseguimos esse ano ter 64 projetos de leis, 82 indicações, 42 moções, 16 requerimentos, 26 emendas, 3 projetos de decretos legislativos e 2 projetos substitutivos. Então, esse é o trabalho nosso nesses 11 meses aí de mandato, muito trabalho também na rua, muito trabalho atendendo diretamente ao público. Então, agradecer a todo o meu gabinete, os meus assessores que participaram comigo desse trabalho e a minha família. Próximo. Essas imagens de ontem. Próximo. Aí o auditório, graças a Deus, estava repleto, com bastante gente mesmo, em torno de 130 pessoas, todo mundo de máscara. Quem não tivesse, a gente ia tirar, né? O Zé não podia, não. Próximo. Isso, próximo. Minha esposa estava comigo lá. Nós também fizemos uma homenagem ao esporte, ao grupo do Taekwondo, do mestre Daniel. Próximo. Aí os lutadores, todos esses meninos aí são apoiados pela Prefeitura de São José dos Campos e levam o nome de São José dos Campos, como, por exemplo, no Portugal Open, ganhando medalha no Mundial de Taekwondo. Próximo. Aí o pessoal, todos os atletas. Próximo. A gente falando, mostrando o nosso trabalho, a esposa estava do meu lado, a família sempre junto comigo. Próximo. O pessoal do meu gabinete, todo o gabinete aí. Próximo. Então, esse foi o evento de ontem, que nós fizemos uma prestação de contas para a população e mostrar o nosso trabalho aqui de vereador e, com muita honra, mostrar que o vereador em São José dos Campos, todos esses 21 vereadores aqui trabalham e trabalham bastante. Muito obrigado, viu, Robertinho? Fica com Deus. A palavra, o vereador Marcelo Garcia. Senhor presidente, parabenizando aqui o vereador Dr. José Cláudio pela belíssima apresentação, prestação de contas, que com certeza vem fazendo um belíssimo trabalho, e fazendo coro aqui com o vereador Zé Luiz, que falou do grupo Porta dos Fundos, que vem zombando da fé de mais de 90% dos brasileiros que se declaram ser cristãos, pegando a figura de Jesus, pintando uma animação para atrair as crianças e colocando ele como um rebelde. Há um texto na Bíblia que diz que Jesus esteve aqui na terra e não pecou. Então fica aqui a nossa indignação, não é a primeira vez que esse grupo apresenta, tirando sarro, fazendo chacota com os cristãos, usando a Bíblia. Nós temos que ser respeitados, porque nós cremos que a palavra de Deus é a regra de fé e conduta do ser humano. Com a palavra, a vereadora Juliana Fraga. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os presentes. Quero aqui parabenizar a entidade, né, Guadalupe, pelo trabalho, primeiro pelo trabalho que vem realizando na nossa cidade, né, e parabéns por essa iniciativa do vereador Juvenil. Então, com certeza votaremos a favor, porque a gente conhece, nem que seja um pouquinho, a gente já conhece o trabalho de vocês e que possa estender aí por muitos anos. Suspendemos a sessão por alguns instantes para organização da pauta. Empreendedorismo. O Parque Tecnológico ele abrange várias áreas, né? Educação, ciência, tecnologia, e é um polo de negócios, né? Aqui já aconteceram vários grandes negócios que impulsionaram também a economia da cidade. Então, o Parque Tecnológico realmente é fundamental nesse momento também de retomada da economia da cidade. Desde 2017, a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico de São José possui sua sede dentro do Parque Tecnológico.
Segundo o secretário Alberto Mano Marques, a mudança permitiu a criação de novos projetos, como o estímulo a startups e inovações tecnológicas, fator que, de acordo com Mano, fez com que, ao longo desses 5 anos, quase dobrasse o número de postos de trabalho gerados, indo de 900 para 1.700 prestadores de serviço. Muitas soluções que são produzidas aqui, né, são utilizadas no setor de serviço, ferramentas para o comércio, formação de capital humano, educação. Então, assim, o parque é, de fato, uma grande política pública em expansão. Isso tem impacto direto na cidade, não só na geração de emprego, de renda, né, mas na manutenção da cidade como uma cidade respeitada tecnologicamente, globalmente falando. Segundo o diretor do Parque Tecnológico, para os próximos anos, o complexo deve focar suas atividades em tecnologia. Entre as ações que serão trabalhadas para o futuro estão o desenvolvimento do 5G, biotecnologia, além do investimento no programa Cidades Inteligentes. Estamos com novos projetos, com o 5G, por exemplo, sendo uma referência nacional em tecnologias para cidades inteligentes, para o agronegócio, para a indústria. Vamos atrair muita gente, muita empresa para dentro do parque, para dentro da cidade de São José. Então, o nosso grande desafio hoje é encontrar maneiras de abrigar todas as pessoas que chegarão nos próximos anos no Parque Tecnológico. A campanha Dezembro Vermelho foi instituída por uma lei federal que marca a mobilização de toda a sociedade em ações de conscientização contra a AIDS. Quer ficar informado sobre os acontecimentos da Câmara? Então fique ligado no Boletim Legislativo. O nosso jornal te apresenta as Que isso. Com a palavra, é reaberta a presente sessão. Com a palavra o vereador Juvenil Silvério. Senhor presidente, solicito ainda a supressão da leitura de todos os projetos da pauta, por serem já de conhecimento dos vereadores, e ainda o adiamento por uma sessão do processo 5890/2021, 7050/2021, 10980/2021, 11282/2021 e 11289/2021. Solicito inclusão para leitura do processo 13302/2021 e do processo 13341/2021. Solicito, senhor presidente, a inclusão para votação do processo 12705/2021, 12706/2021, 12707/2021, 12771/2021, 12772/2021, 12883/2021, 13082/2021, 13083/2021, 13084/2021, 13085/2021, 13086/2021, 13091/2021, 13094/2021, 13095/2021, 13096/2021, 13097/2021 e 13100/2021. Senhor presidente, quero pedir também a Vossa Excelência a possibilidade de fazermos a inversão de pauta na votação dos processos. Peço isso por razão de termos aqui a Associação Guadalupe, e como vocês podem ver, várias pessoas que vieram do seu trabalho, das suas casas, e a inversão será importante para que eles possam poder
felizes da vida com a votação do processo, voltar para os seus lares felizes e contentes por terem recebido esse benefício desta casa, senhor presidente. O processo solicitado para fazer a inversão de pauta é o 13.109/2021, senhor presidente. Em votação, o pedido verbal do vereador Juvenil Silvério. Vereadores favoráveis permaneçam à comissão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Peço ao vereador Marcão da Academia que faça a leitura dos processos, por favor, para a ciência dos vereadores. Proposituras novas a serem lidas, designação das comissões permanentes, fixação dos respectivos prazos para apresentação de emendas. Processo número 13204/2021, projeto de lei número 638/2021, de autoria do vereador Juvenil Silvério. Declara de utilidade pública a comunidade Consoladora dos Aflitos. Comissão Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas 3/2/2022. Processo número 13258/2021, projeto de lei número 639/2021, de autoria do vereador Fabião Zagueiro. Denomina praça localizada entre as ruas Lira e Escultor, no Jardim Satélite, no município de São José dos Campos, de Praça José de Carvalho. Comissão Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas 3/2/2022. Processo número 13293/2021, projeto de lei número 641/2021, de autoria do vereador Marcelo Garcia. Autoriza a Prefeitura Municipal de São José dos Campos a promover a concessão de direito real de uso de uma área em favor das pessoas com deficiência, visando o desenvolvimento esportivo de um centro de referência para PCD. Comissões Justiça, Economia e Promoção Social. Rito ordinário, término do prazo para emendas 3/2/2022. Processo número 13294/2021, projeto de lei número 642/2021, de autoria do vereador Fernando Petit. Estabelece aos condomínios residenciais que disponham de, no mínimo, uma cadeira de rodas para uso dos deficientes físicos e da outras providências. Comissões Justiça e Promoção Social. Rito ordinário, término do prazo para emendas 3/2/2022. Processo número 13295/2021, projeto de lei número 643/2021, de autoria do Poder Executivo. Altera a lei número 9.784, de 24 de julho de 2018, que dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais e a celebração de contrato de gestão e da outras providências. Comissões Justiça e Economia. O rito é urgente. Término do prazo para emendas 16/12/2021. Processo número 13296/2021, projeto de lei número 644/2021, de autoria da vereadora Dulce Rita. Denomina ciclovia localizada em toda a extensão da Estrada Municipal Joel de Paula, no distrito de Eugênio de Melo, de ciclovia Ana Clementina de Souza. Comissão Justiça. Rito ordinário. Término do prazo para emendas 3/2/2022. Processo número 13298/2021, projeto de lei número 645/2021, de autoria do vereador Fernando Petit. Denomina o auditório da Casa de Cultura Cine Santana de auditório José Soares da Silva, Zé da Viola. Comissão Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas 3/2/2022. Processo número 13299/2021, projeto de lei número 646/2021, de autoria dos vereadores Juvenil Silvério, Amélia Naomi, Dr. Elton, Dr. José Cláudio, Dulce Rita, Fabião Zagueiro, Fernando Petit, Juliana Fraga, Júnior da Farmácia, Lino Bispo, Marcão da Academia,
Marcelo Garcia, Milton Vieira Filho, Rafael Pascucci, Renato Santiago, Robertinho da Padaria, Roberto Chagas, Roberto Deleve, Tomás Henrique, Walter Hayashi e Zé Luiz. Autoriza o Poder Executivo a regulamentar, por meio de lei, a rede de inclusão do deficiente auditivo e do surdo, RIDAS. Comissões: Justiça e Saúde, o rito é ordinário, término do prazo para emendas, 3/2/2022. Processo número 13.300/2021, projeto de lei número 647/2021, de autoria do vereador Fernando Petit. Institui o Dia e a Semana Municipal de Inclusão e de Luta da Pessoa com Deficiência no município de São José dos Campos e da outras providências. Comissão: Justiça, Economia e Promoção Social, o rito é ordinário, término do prazo para emendas, 3/2/2022. Processo número 13.302/2021, projeto de lei número 648/2021, de autoria do vereador Fernando Petit. Denomina a estrada Taquari, conhecida por Estrada Pinheirinho, de Estrada José Vilela, Zé Vilela. Comissão: Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 3/2/2022. Processo número 13.341/2021, projeto de decreto legislativo número 23/2021, de autoria do vereador Lino Bispo. Concede o título de cidadão joseense ao senhor Chaim Zaya. Comissão: Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 3/2/2022. Senhor presidente, são esses processos da leitura do dia de hoje. Em discussão, o processo número 13.109/2021, projeto de lei 635/2021, de autoria do Poder Executivo. Cadê o Juvenil? Vai falar? Inscrito para falar no processo, o vereador Juvenil Silvério. Senhores vereadores, vereadoras, público que nos assiste pela TV Câmaras, redes sociais, um abraço especial à comunidade dos surdos, que nos prestigia também. E hoje aqui, senhor presidente, de forma muito, mas muito especial, está presente a comunidade, a Associação Guadalupe. E olha, ontem, quando eu fiz o contato com a presidente e com outros membros da associação, ela me diz o seguinte, que estava no momento da novena da Imaculada Conceição. Então, nesse momento, ela falou, é uma providência eu receber essa notícia que está na pauta, no dia de amanhã, essa votação. E qual foi a nossa surpresa? Feliz surpresa, de que hoje também é o dia de São Diego. São Diego é o índio mexicano que conversava com a Virgem de Guadalupe. E foi, olha, a feliz coincidência, no momento de pautar o processo, e agora o momento de votarmos o processo. Isso, sem dúvida nenhuma, tem a mão de Deus agindo e a mão de Nossa Senhora conduzindo esse processo. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu queria passar um pouco Conheça da agora história. um pouco do trabalho da Associação Guadalupe, uma obra pró-vida sediada em São José dos Campos, que precisa da sua ajuda para continuar transformando histórias. Bom, eu sou Maria Ângela, sou fundadora da Associação Guadalupe, que é uma obra pró-vida que defende a vida desde a concepção até o seu término natural.
Nós aqui não aceitamos nenhuma violação contra a vida humana. Para mim, assim, no meu psicológico me ajudou muito esse curso. Eu vim para cá para me aprender, eu estou ocupando minha cabeça, eu estou aprendendo muito aqui, né? Estou me profissionalizando, né? Coisa assim que eu não achava que eu conseguiria fazer, hoje eu consigo. Então, quando você salva o bebê, você está salvando o bebê e está salvando a mãe do bebê. Mas essa mãe do bebê, ela tem que ter uma continuidade. Porque é muito legal salvar uma vida de um bebê para que ele não seja abortado. É muito válido, claro que é. Mas você tem que apresentar propostas para essa mãe, né? E é o que a Guadalupe faz. Ela apresenta propostas de vida, né? Oferecendo cursos, oferecendo oficinas, oferecendo amor, oferecendo vida, porque tudo isso é vida. Fundada em 2013, a Associação Guadalupe salvou, por meio de atendimentos psicológicos, prestação de serviços sociais e capacitação profissional, a vida de aproximadamente 4.500 bebês até o ano passado. Só em 2018, 635 crianças foram poupadas da morte. Contudo, mais difícil do que convencer mães a não matarem seus próprios filhos tem sido financiar essa causa. A Guadalupe não tem nenhuma ajuda financeira de nenhuma entidade, de nenhuma instituição. A gente vive literalmente da providência de Deus. Bom, aí está o endereço, né, da Associação Guadalupe. Tem também o telefone, numa próxima tela, da associação. Ela precisa de muita colaboração e ajuda para continuar atendendo e salvando vidas, salvando bebês e salvando também aquela mãe, aquela família desamparada, muitas vezes preocupada com a situação que está vivendo. O lema não é mais salvar somente o bebê, é salvemos as duas vidas, e esse é o nosso objetivo aqui. Eu queria ainda, nessa fala, cumprimentar aqui uma pessoa muito especial. Na verdade, um anjo que conheceu a história da Guadalupe e imediatamente virou um benfeitor e, por que não dizer, ele aporta muitos recursos em apoio a esta causa, que é o Dr. Guilherme Beltrão, uma pessoa maravilhosa e que merece todos nós também, e poderia estar aqui nesse plenário, mas ele não é de São José dos Campos, mas com certeza está nos assistindo, está nos vendo e está também muito feliz com o que está acontecendo aqui neste plenário. Então, São José dos Campos, hoje, através do prefeito Felício Ramute, o nosso vice-prefeito Anderson Farias, e todo o seu corpo jurídico, que não mediram esforços para acontecer essa votação, estamos todos de parabéns. Câmara, Prefeitura, Sociedade, Associação. E com a palavra, o vereador Zé Luiz Nunes. Vereador Juvenil, eu queria te cumprimentar. Você citou aí vários nomes, com certeza, prefeito, Felício Ramute, o próprio Anderson, toda a equipe técnica. Mas eu tenho certeza, nós que conhecemos a administração pública, se não tem uma pessoa que coloca o processo debaixo do braço e sai batendo as portas, as coisas não andam, vereador. Então, eu tenho certeza que grande parte do sucesso dessa votação hoje se deve à sua pessoa, que pegou lá o processo, bateu em uma porta, bateu em duas portas. Imagina em quantas portas Vossa Excelência foi até concretizar, até chegar no dia de hoje, o projeto aqui apto para ter a sua votação e, mais do que isso, o apoio dos parlamentares, que também não é fácil. Então, eu gostaria de parabenizá-lo mais uma vez. É uma causa mais que nobre. Nós que somos de comunidades entendemos muito bem o quanto custa caro para a gente a defesa da vida. Então, deixar aqui os meus parabéns e, mais do que isso, o PSD votará favoravelmente ao projeto por entender, primeiro, a importância dele para a cidade de São José dos Campos. Segundo, é um projeto, sim, de direitos humanos, porque, como Vossa Excelência mesmo colocou,
salva o bebê e salva a mãe. E terceiro, a cidade de São José dos Campos dá uma lição ao mundo. É uma cidade, sim, que defende a vida. Então, parabéns a você, Juvenil, por essa iniciativa, por ter acreditado nesse projeto. Viu, pessoal? Não é fácil chegar neste ponto que chegou aqui hoje. Então, o vereador Juvenil merece aí todos os nossos aplausos e, como eu falei, estaremos votando favoravelmente ao projeto. Bom, para encerrar, presidente, também não posso deixar de citar aqui, entre outras pessoas que trabalharam muito, o vereador José Dimas, né, que foi também um colaborador muito forte desta causa, também poderia estar aqui conosco. Estou muito feliz, estou cumprindo aqui aquilo que é o meu propósito, que é defender a vida, defender a família. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Parabéns, então, Juvenil, também a você, ao prefeito, ao Anderson, toda a equipe, a presidente da associação. Sei que já estive também fazendo uma visita lá e toda a equipe que trabalha aí em prol da vida. Parabéns aí a todos. Finalmente, hoje, então, vamos votar esse processo importante. Pode votar? Passaremos agora, então, ao processo de votação. Só quero informar os senhores vereadores que este processo se encontra em prazo de emenda. Consulto os vereadores se abrem mão do prazo de emenda. Sem manifestações. Então, em condições de votação. Então, em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Processo aprovado por unanimidade. Mais uma vez, então, parabéns, Juvenil, parabéns aí a presidente da associação, parabéns aí a todos envolvidos e obrigado aí pela votação, obrigado a todos os vereadores. Em discussão, o processo número 12034 de 2021. Projeto de lei 572/2021. Autoria do Poder Executivo. Em votação, o processo. Informe os senhores vereadores que o processo possui 3 emendas, sendo as emendas 1 e 2 foram rejeitadas pelas comissões. Em votação, a emenda número 3. Não, em votação, a emenda número 3, da Comissão de Justiça e Redação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Nenhum voto contrário, emenda número 3 aprovada por unanimidade. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Processo aprovado por unanimidade. E agora? Você solicita que as comissões se reúnam. Pedimos estão progressante para organização dos processos que serão incluídos na pauta. E peço aí, então, que os presidentes das comissões se reúnem para poder, então, dar seus pareceres.
Reaberta a presente sessão, com a palavra o vereador Juvenil Silvério. Senhor presidente, solicito a prorrogação da sessão por mais 1h30. Em votação, o pedido verbal do vereador Juvenil Silvério. Vereadores favoráveis permanecem em comissão. Os contrários se manifestam. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Com a palavra, o vereador José Luiz. Senhor presidente, rapidamente, pelo passar da hora, eu queria fazer um convite a todos os vereadores. Pode passar, por favor? Essa imagem bonita aí, pode passar. Nesse sábado, vereador Juvenil, a Diocese ganha mais um padre. O hoje diácono Juliano Grafanassi da Silva. E, além de se tornar padre, ele vai para a Paróquia Espírito Santo. A partir do ano que vem, ele estará lá na nossa Paróquia Espírito Santo, desenvolvendo todo o seu trabalho. Então, eu já desejo ao diácono Juliano toda sorte do mundo, um bom trabalho para ele diante da nossa diocese, diante também da sua vocação. Pode passar? E lembrando que nesse domingo nós temos lá também no satélite a nossa última campanha do ano, que é de coleta de alimentos. Campanha do Paróquia Espírito Santo Sem Fome, que tem ajudado muitas famílias. Então, nesse domingo, a partir das 9 horas, os motociclistas estarão em todas as ruas do satélite fazendo a coleta de alimentos. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, Zé. Com a palavra, o vereador Marcão da Academia. Senhor presidente, acompanhar aqui a fala do vereador Zé Luiz, está aqui mostrando o convite, né, do diácono Juliano, que é um amigo, é um parceiro, seminarista, esteve lá, também ajudou muito na questão, junto com meu filho lá no seminário, e agora a ordenação dele, nesse sábado, fez o convite também para todos nós, estaremos lá participando, acompanhando, e também que Deus abençoe na sua vocação, Juliano, sempre nosso amigo, nosso parceiro, eu tenho certeza que vai fazer muito aí pela diocese, e por todo cidadão cristão católico que tem acompanhado todo o seu trabalho e a palavra que ele vai trazer para todos nós. Muito obrigado, senhor. Em discussão, o processo 12705/2021, projeto de lei 606/2021, autoria do Poder Executivo. Em votação... Não. Em votação, o processo. Informo aos senhores vereadores que o processo possui
Uma emenda. Em votação, a emenda. Vereadores favoráveis, permaneçam em comissão. Os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Emenda aprovada por unanimidade. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis, permaneçam em comissão. Os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Processo aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo 12706/2021. Projeto de lei 607/2021. Autoria do Poder Executivo. Em votação, o processo. Informa aos vereadores que o processo possui uma emenda. Em votação, a emenda. Vereadores favoráveis, permaneçam em comissão. Os contrários se manifestem. Sem manifestações. Emenda número 1, aprovada por unanimidade. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis, permaneçam em comissão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Processo aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo 12707/2021. Projeto de lei 608/2021. Autoria do Poder Executivo. Em votação, o processo. Informa aos senhores vereadores que o processo possui uma emenda. Em votação, a emenda. Vereadores favoráveis, permaneçam em comissão. Os contrários se manifestem. Sem manifestações. Emenda número 1, aprovada por unanimidade. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis, permaneçam em comissão. Os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Processo aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo 12771/2021. Projeto de lei complementar 18/2021. De autoria do Poder Executivo. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis, permaneçam em comissão. Os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Processo aprovado por unanimidade. Com a palavra, o vereador Juvenil Silvério. Senhor presidente, solicito o adiamento por uma sessão do PLC 19. Em votação, o pedido verbal do vereador Juvenil Silvério. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo 12883/2021. Projeto de lei 618/2021. Autoria do Poder Executivo. Em votação, o processo. Informa aos vereadores que o processo possui uma emenda. Em votação, a emenda. Vereadores favoráveis, permaneçam em comissão. Os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Emenda número 1, aprovado por unanimidade. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis, permaneçam em comissão. Os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Processo aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo 13082/2021. Projeto de lei 623/2021. Autoria do Poder Executivo. Em votação, o processo. Informa os vereadores que o processo possui uma emenda. Em votação, a emenda. Vereadores favoráveis, permaneçam em comissão. Os contrários se manifestem. Sem manifestações. Emenda número 1, aprovada por unanimidade. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis, permaneçam em comissão. Os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Processo aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo número 13083/2021. Projeto de lei 624/2021, de autoria do Poder Executivo. Em votação, o processo. Informa aos senhores vereadores que o processo possui uma emenda. Em votação, a emenda. Vereadores favoráveis, permaneçam em comissão. Os contrários se manifestem. Sem manifestações. Emenda número 1, aprovada por unanimidade. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis, permaneçam em comissão. Os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Processo aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo número 13084/2021. Projeto de lei 625/2021. De autoria do Poder Executivo. Em votação, o processo. Informa aos senhores vereadores que o processo possui uma emenda. Em votação, a emenda. Vereadores favoráveis, permaneçam em comissão. Os contrários se manifestem. Sem manifestações. Emenda número 1, aprovado por unanimidade. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis, permaneçam em comissão. Os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Processo aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo número 13085/2021. Projeto de lei 626/2021, de autoria do Poder Executivo. Em votação, o processo. Informa aos senhores vereadores que o processo possui uma emenda. Em votação, a emenda. Vereadores favoráveis, permaneçam em comissão. Os contrários se manifestem. Sem manifestações. Emenda número 1, aprovado por unanimidade. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis, permaneçam em comissão. Os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Processo aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo número 13086/2021. Projeto de lei 627/2021. Autoria do Poder Executivo. Em votação, o processo. Informa aos vereadores que o processo possui uma emenda. Em votação, a emenda. Vereadores favoráveis, permaneçam em comissão. Os contrários se manifestem. Sem manifestação.
Emenda número 1, aprovada por unanimidade. Em votação, o processo. Vereador Salvador, permanece em comissão. Os contrários se manifestam. Nenhuma manifestação contrária. Processo aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo número 13091-2021. Projeto de lei 628-2021, de autoria do Poder Executivo. Em votação, o processo. Informa os vereadores que o processo possui uma emenda. Em votação, a emenda. Vereador Salvador, permanece em comissão. Os contrários se manifestam. Sem manifestações. Emenda número 1, aprovada por unanimidade. Em votação, o processo. Vereador Salvador, permanece em comissão. Os contrários se manifestam. Nenhuma manifestação contrária. Processo aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo número 13094-2021. Projeto de lei 629-2021. De autoria do Poder Executivo. Em votação, o processo. Informa os senhores vereadores que o processo possui uma emenda. Em votação, a emenda. Vereador Salvador, permanece em comissão. Os contrários se manifestam. Sem manifestações. Emenda número 1, aprovada por unanimidade. Em votação, o processo. Vereador Salvador, permanece em comissão. Os contrários se manifestam. Nenhuma manifestação contrária. Processo aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo número 13095-2021. Projeto de lei 630-2021, de autoria do Poder Executivo. Em votação, o processo. Informa os senhores vereadores que o processo possui uma emenda. Em votação, a emenda. Vereador Salvador, permanece em comissão. Contrários manifestam. Sem manifestações. Emenda número 1, aprovada por unanimidade. Em votação, o processo. Vereador Salvador, permanece em comissão. Os contrários manifestam. Nenhuma manifestação contrária. Processo aprovado por unanimidade. Em discussão, processo 13096-2021. Projeto de lei 631-2021. Autoria do Poder Executivo. Em votação, o processo. Informa aos seus vereadores que o processo possui uma emenda. Em votação, a emenda. Vereador Salvador, permanece em comissão. Os contrários manifestam. Sem manifestações. Emenda número 1, aprovada por unanimidade. Em votação, o processo. Vereador Salvador, permanece em comissão. Os contrários manifestam. Nenhuma manifestação contrária. Processo aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo 13097-2021. Projeto de lei 632-2021. Autoria do Poder Executivo. Em votação, o processo. Informa aos seus vereadores que o processo possui uma emenda. Em votação, a emenda. Vereador Salvador, permanece em comissão. Os contrários manifestam. Sem manifestações. Emenda número 1, aprovada por unanimidade. Em votação, o processo. Vereador Salvador, permanece em comissão. Os contrários manifestam. Nenhuma manifestação contrária. Processo aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo número 13100-2021. Projeto de lei 634-2021, de autoria do Poder Executivo. Em votação, o processo. Informa aos seus vereadores que o processo possui uma emenda. Em votação, a emenda. Vereador Salvador, permanece em comissão. Os contrários manifestam. Sem manifestações. Emenda número 1, aprovada por unanimidade. Em votação, o processo. Vereador Salvador, permanece em comissão. Os contrários manifestam. Nenhuma manifestação contrária. Processo aprovado por unanimidade. Em discussão. Tá. Tem mais aqui? Em votação, a tramitação do substitutivo número 1, de autoria do vereador Renato Santiago, ao processo 10732-2021, projeto de lei 505-2021. Autoria do vereador Renato Santiago. Vereador Salvador, permanece em comissão. Os contrários manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Tramitação aprovada por unanimidade. Peço ao vereador Marcão da Academia que faça a leitura de novos processos para a ciência dos vereadores. Substitutivo número 1, de autoria do vereador Renato Santiago, ao processo número 10732/2021, projeto de lei número 505/2021, de autoria do vereador Renato Santiago. Autoriza o Poder Executivo a criar o Centro de Referência de Políticas de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Comissões de Justiça, Economia e Promoção Social. Rito ordinário. Término do prazo para emendas, 3/2 de 2022, senhor presidente. Em discussão, processo número 6846-2020, projeto de lei 278-2020, autoria do vereador Marcão da Academia, escrito isso, para falar no processo. Boa noite, senhor presidente, vereadores e vereadoras. Venho nessa tribuna para falar do nosso projeto de lei, pedir licença aqui para tirar a máscara. Para mim, uma honra poder estar aqui e projetos como esse que a gente consegue homenagear pessoas que fizeram muito pela nossa cidade, independente do segmento, mas que contribuíram. Eu quero, antes de falar do projeto, que é o projeto, ele dará nome à escola lá no Parque Industrial que está sendo construída. Essa escola vai ser lá na Rua Santarém, próxima lá à Fundasa, a unidade da Fundasa do Parque Industrial.
e que vai dar o nome dessa escola da professora Francisca Paula de Jesus Nogueira Lopes. Aqui está a foto, mas eu quero, antes também, eu quero cumprimentar o seu filho, meu amigo Leandro, que está aqui na galeria. Pedir desculpa, viu, Leandro? A sessão hoje foi um pouco complicada para a questão dos processos, demorou um pouquinho, mas está aí até agora para acompanhar esse projeto de lei, para ser aprovada, e pedindo aqui, em nome da sua mãe, a senhora Francisca. Falar um pouquinho da senhora Francisca. Nascida em 31 de julho de 1953, na cidade de Baipendi, Minas Gerais, filha de soldador e lavadeira. Ela se formou em Baipendi, no Colégio Franciscano Santo Inácio, e começou a sua vida na educação na sua própria cidade, dando aula na prefeitura de Baipendi, na área rural. Com muita dificuldade e sem recursos, ela levava a educação aos menos favorecidos da sua pequena cidade. Mudou-se em 1973, aqui para São José dos Campos, aos 19 anos. Buscava melhores oportunidades de emprego. Desde sua chegada à cidade, procurou trabalho, inclusive na General Motors. E lá foi recusada pelo seu alto grau de escolaridade. Por muito tempo, passando inúmeras dificuldades, até que veio a entrar na Prefeitura Municipal de São José dos Campos e começou aqui a sua jornada pela educação. Casou 8 de outubro de 1977 e teve 3 filhos. E ficou viúva aos 35 anos, com um filho de 10 anos, outro de 8 anos e outra de 6. E mesmo assim, nunca faltou ou chegou atrasada na escola, dando um valor imensurável à educação de São José dos Campos. Depois de alguns anos lecionando, ela fez licenciatura em História e, após alguns anos, se formou também em Pedagogia. E, depois de alguns anos, fez especialização na USP. Após mais de 15 anos lecionando, ela foi intimada pela sua chefe imediata a ser diretora pelo seu excelente trabalho realizado por muitos anos na Escola Sebastiana Cobra, lá no Jardim das Indústrias, onde dedicou grande parte da sua vida profissional dando aula no Ensino Fundamental 2, na Prefeitura de São José dos Campos. Após o convite, ela assumiu a direção da escola professor Moacir Benedito de Souza, no bairro do Campos dos Alemães, onde teve a digníssima missão de levar a educação aos menos favorecidos, igual ao início da sua carreira em Baipendi. Lembrando, a senhora professora Francisca Paula de Jesus Nogueira Lopes foi a primeira diretora negra da rede municipal de ensino aqui de São José dos Campos. Na direção da Moacir, ela atuou até a sua aposentadoria. Tinha orgulho do que fazia e sempre fazia com um amor incondicional. E as frases que ela dizia eram: a educação era a melhor com o amor. A educação era a melhor com esperança que os pais poderiam deixar, era a melhor esperança que os pais poderiam deixar para os seus filhos. E a única coisa que ninguém pode roubar de nós é o nosso aprendizado. E por muitas vezes ela se orgulhava em falar e comentar que tinha orgulho de que quebrou o preconceito e as dificuldades do seu tempo, e que ela foi a primeira diretora negra da Rede Municipal de Ensino de São José dos Campos. Diante do exposto, conto com a aprovação de todos os nobres vereadores dessa casa e ao seu filho, Leandro, aos seus irmãos, mando um grande abraço, viu, Leandro? Que você é um amigo meu há muitos anos, desde a infância, aí, participou junto, conheceu muito meu pai também, falecido já no passado, né, nossas famílias sempre juntos. Manda um abraço para sua esposa, agora com a sua filhinha, e que sempre Deus possa abençoar a sua vida, viu? E eu sei que hoje sua mãe também está
onde quer que ela esteja, está muito feliz e está aqui conosco dando esse abraço aqui. Abraço, meu irmão. Deus abençoe a todos vocês. Também quero, viu, Leandro, pedir desculpa para você, viu? Hoje aqui o negócio deu uma enrolada. Tem dias que é assim mesmo, tá? Eu estava aqui falando com o Marcão, estou preocupado. Eu sei que faz tempo que você está esperando aí, tá? Mas nem sempre isso acontece, mas acontece. Não teve jeito de reverter a pauta. Não nos perdoe aí, tá bom? Em votação, o processo. Informo aos senhores vereadores que o processo possui uma emenda. Em votação, a emenda. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Emenda número 1, aprovada por unanimidade. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Processo aprovado por unanimidade. Parabéns, Leandro e a Francisca de Paula Jesus. Parabéns, hein, Marcão, merecidamente pela homenagem. Com a palavra, Juvenil. Senhor presidente, solicita a leitura da emenda 5 no PLC 19. Peço então, Marcão, que faça a leitura desse PL aí que o vereador citou. Emenda número 5/2021, de autoria do vereador Robertinho da Padaria, com os coautores, vereador Dr. Elton, Dr. José Cláudio, Dulce Rita, Fabião Zagueiro, Fernando Petit, Juvenil Silvério, Júnior da Farmácia, Lino Bispo, Marcão da Academia, Marcelo Garcia, Milton Vieira Filho, Rafael Pascucci, Renato Santiago, Roberto Chagas, Roberto Eleve, Walter Hayashi e Zé Luiz. Ao processo 12772/2021, projeto de lei complementar número 19/2021, de autoria do Poder Executivo. Disciplina no município de São José dos Campos a emissão do atestado de regularidade e altera a lei número 2252, de 21 de dezembro de 1979. Comissões: Justiça, Economia e Obras. O rito é urgente. Em votação, o pedido de leitura do vereador Juvenil Silvério. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Por favor, Marcão, faça a leitura novamente. Emenda número 5/2021, autoria vereador Robertinho da Padaria, junto com coautores, vereador Dr. Elton, José Cláudio, Dulce Rita, Fabião Zagueiro, Fernando Petit, Juvenil Silvério, Júnior da Farmácia, Lino Bispo, Marcão da Academia, Marcelo Garcia, Milton Vieira Filho, Rafael Pascucci, Renato Santiago, Roberto Chagas, Roberto Eleve, Walter Hayashi e Zé Luiz. Ao processo 12772/2021, projeto de lei complementar 19/2021, de autoria do Poder Executivo. Disciplina no município de São José dos Campos a emissão do atestado de regularidade e altera a lei número 2252, de 21 de dezembro de 1979. Em discussão, o processo número 10979/2021. Projeto de lei. Faltaram as comissões e o rito. Como assim? Desculpa, senhor, retificando. Comissões: Justiça, Economia e Obras. O rito é urgente.
Em discussão, o processo número 10979-2021, projeto de lei 516-2021, de autoria da vereadora Dulce Rita. Em votação, o processo. Informa aos senhores vereadores que o processo possui um substitutivo. Em votação, o substitutivo. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Substitutivo aprovado por unanimidade. Esse mesmo, né? Em discussão, o processo número 11433-2021, projeto de lei 547-2021, de autoria do vereador Marcão da Academia. Vai falar? Vou. É escrito para falar no processo. Senhor presidente, mais uma vez venho aqui no microfone, pedir licença para tirar. Agora nós estamos tratando do projeto de lei número 547/2021, que autoriza o Poder Executivo a criar um programa de incentivo ao turismo religioso no município de São José dos Campos. E eu quero aqui já, antemão, também agradecer a presença aqui da Aline, do departamento lá do turismo em São José, que tem feito um trabalho espetacular, através da prefeitura, com um city tour em várias localidades, de vários segmentos, está nos ajudando agora a construir esse trabalho do turismo religioso em São José. Lembrando que o turismo religioso, ele agrega várias religiões, né? Espírita, católico, evangélico, budista, entre outras, e que São José tem esse acervo, tem esse trabalho, tem constituído na sua cidade muitas histórias, né, de devotos, de pessoas que participam de eventos, entre outras, realizados pelas independentes das religiões. E nós estamos em conversas já preparando esse circuito, junto com o departamento, com a Aline e toda a sua equipe lá. Estamos ajudando ao departamento dela a construir, ela já faz esse trabalho. Comentaram com a gente que já realizou uma visita já com fiéis da Igreja Católica que pediram para conhecer alguns locais em São José dos Campos. Nós já temos a Rota da Fé também, que, né, o avião já chega e para aqui no aeroporto, também está sendo trabalhada essa rota. E por que não São José também não apresentar todos os trabalhos históricos que tem aqui, o acervo todo da nossa cidade, independente das religiões. E aqui vou contar algumas aqui que a gente tem em São José, e eu vou falar do Lago do Católico, onde já foi pedido já um circuito e já tenha sido apresentado como exemplo, mas já nós vamos ter de outras religiões que tem muito trabalho desenvolvido, história na nossa cidade. Cito aqui um rápido relato que nós tivemos lá no Parque Vicentina Aranha. Foi elaborado o memorial do Padre Rodolfo Komorek, né, que já tem a sua história, desde a igreja, desde o sanatório, de tudo que ele já prestou e todo o trabalho que ele está no processo de canonização do seu trabalho, do que ele já veio desenvolvendo para ser um santo mesmo, pela Igreja Católica. Vou falar aqui um pouquinho desses locais que eu tenho aqui. Por exemplo, Padre Rodolfo Komorek, Madre Maria Teresa de Jesus Eucarístico, Franz de Castro Roseworth, Antoninho da Rocha Marmo, tem aqui a Igreja Matriz de São José, a Catedral São Dimas, né? Entre outras, que está sendo elaborado todo esse projeto. Lembrando, de cada um, por exemplo, do Padre Rodolfo, ele é um padre salesiano que viveu e trabalhou em São José dos Campos por 8 anos e morreu em 1949. Aclamado pelo povo como Padre Santo, sua sepultura no cemitério
que recebeu o seu nome em 2003. Até 1996, e até hoje, é visitado por muitos devotos. Então, é um trabalho muito bacana que já acontece com seus devotos. A Madre Maria Teresa de Jesus Eucarístico, religiosa, fundadora da Congregação das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada, falecida em 1972, deixou como herança para São José uma congregação a serviço dos enfermos e idosos. Franz de Castro, leigo, advogado, cofundador da APAC e agente da pastoral carcerária, morreu em 1981 durante uma rebelião na cadeia de Jacareí, na qual fez-se presente para intermediar a negociação entre policiais e presos. Foi brutalmente fuzilado junto com alguns presos dentro de um carro. Seu processo de canonização foi aberto pela Diocese de São José dos Campos. O processo encontra-se em Roma. Sobre Antonino de Rocha Amargo, leigo, falecido aos 12 anos, diferente dos anteriores, esse adolescente não viveu muito tempo em São José dos Campos, mas teve uma importante passagem por essa cidade, em seu período sanatorial, para tratar-se de tuberculose, que acabou por levá-lo em 1930. Em sua estada em nossa cidade, idealizou um sanatório para atender crianças carentes. Então, ele também está em processo de canonização, que foi acolhido pela Igreja Católica em 2007. Encontra-se atualmente em Roma. A gente lembrando do turismo aqui em São José, que o número de turistas que encontram na fé a motivação de suas viagens para a nossa cidade cresce a cada ano. Verifica-se com o avanço do processo de canonização desses 4 candidatos, aumente ainda mais o número de viagens realizadas anualmente por ocasiões de peregrinação e visita aos lugares sagrados. Esses dados existem respostas concretas, saber acolher de forma adequada os peregrinos que colocam o pé na estrada e chegam à nossa cidade, deve ser um trabalho fundamental. Então, puxando só um pouquinho aqui dos históricos, a gente tem de inúmeros locais, e a gente entende que soma muito para a nossa cidade, soma muito para o turismo. O turismo, todos sabem que quando as pessoas chegam à nossa cidade, ela acomoda, você vai ter a hospedagem sendo trabalhada, a gastronomia, a mobilidade, entre o comércio, as indústrias. Então, a importância de se investir no turismo. E aqui, nós temos aberto hoje, né, Zé Luiz, ampliar esse trabalho também do turismo religioso. Então, mais uma vez, para finalizar, eu quero agradecer o Contur, através da Aline, a Elaine e Mônica, que estão também trabalhando como as guias que vão trabalhar nesse processo, que estão historiando todo o que aconteceu, pegando toda essa parte, trabalhando nisso para poder oferecer o melhor serviço possível. Hoje estive também com o padre Cláudio, quero mandar um abraço para ele, que é da paróquia São João Bosco, que trabalha também nos acervos, no patrimônio lá da Diocese, e está nos ajudando também. Entre todos os outros líderes religiosos que nós vamos estar em contato, o Contur através da Aline, a Secretaria e o Departamento de Turismo, para elaborar dentro desse circuito do turismo religioso. Então, eu peço a aprovação de todos os vereadores, que os vereadores possam contribuir, né? Vereadores ligados às suas igrejas, às religiões, que possam contribuir cada vez mais para esse turismo religioso na nossa cidade. Meu muito obrigado. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Processo aprovado por unanimidade. Parabéns, Marcão, da Academia. Obrigado. Pelo excelente projeto. Tá. Em discussão, o processo número 11959-2021. Projeto de Lei 567-2021.
de autoria do vereador Walter Hayashi, inscrito para falar no processo. Senhor presidente, primeiramente pedir a sua autorização para mim retirar a máscara. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente em nosso plenário e a você que nos assiste pela TV Câmara e pelas nossas redes sociais. Hoje é um dia muito especial para mim, para minha família, que a gente vai, através desse projeto de lei que eu propus, perpetuar na nossa memória um amigo de uma bondade extraordinária, um pai exemplar, um marido mais ainda exemplar, muito família, que é o senhor Michel Cury, doutor Michel Cury. Quero aqui mandar um grande abraço e um beijo carinhoso para a dona Márcia, sua esposa, ao Michel Júnior, que é o seu filho, ao Gabriel, que é também seu filho, e também para o Rafael. Os irmãos do Michel Cury, o homenageado, nós vamos aqui votar uma denominação de uma área muito bonita daqui de São José dos Campos. É aquela área verde de preservação permanente que fica entre o viaduto Nadim Raal e a ponte Juana Branco. Então, aquela área verde lá, que é uma área de proteção permanente, ela, através do nosso voto, da nossa homenagem, nós vamos, então, fazer essa homenagem, e vou pedir aqui para a nossa produção, né, passar um videozinho que conta um pouco da história do Michel. Por favor. Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela mesa ele juntava a gente, contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã. Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma casa e um jardim. Se eu soubesse quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala, onde ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em mim. Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma casa e um jardim. Se eu soubesse quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala, e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em mim. Muito obrigado. Isso é para você, viu, Michel? A música diz tudo, né?
naquela mesa está faltando ele. Sei, viu, dona Márcia? Michelzinho, Gabriel, Rafael, a falta que ele faz para vocês, falta que faz para nós. Michel era uma pessoa fantástica. Veio para o mundo para ajudar as pessoas. Veio do Líbano com 6 anos de idade, aqui para São José dos Campos, com os irmãos comerciantes, né? E deixa um legado, né, de exemplo. E curtia e cuidava muito bem da família. Né? Quando veio a notícia que ele estava doente, nos chocou, né, e nos entristeceu. Ele chegou a trabalhar uma época no meu gabinete, mas ele trabalhou na prefeitura de Jacareí como procurador, trabalhou aqui em São José também como advogado. Amava São José como nunca, como poucos. Ele tinha uma particularidade. Ele amava tanto a Águia do Vale, viu, Zé Luiz? Viu, Robertinho? Né? Que quando ele levava os filhos para assistir o jogo de São José, viu, doutor Elton? É uma pessoa apaixonada pelo futebol, o defeito dele era ser São Paulino. Mas a gente perdoa, né? Na brincadeira, viu, Michel? Mas quando ele faleceu, então, né, nós fizemos questão, né? Ele foi o Baimu, né, Robertinho? Ele nos cedeu uma bandeira do São José, da Águia do Vale, e ele levou, junto com ele, a bandeira do nosso querido São José, time do nosso futebol. E eu tenho um privilégio enorme de ter sido amigo dele, né? Pelas passagens nossas. Então, era um amante do truco, muito frequentador do Luso Brasileiro, do Clube Luso Brasileiro, levava os filhos, a família, e se passava o dia inteiro. Então, o exemplo dele, o legado que ele deixa para nós é exatamente isso. Muita bondade, muita bondade. Religioso, muito religioso também. Né? E fica aqui, viu, Michel? Seu nome perpetuado na memória do joseense, porque eu tenho certeza absoluta que as senhoras vereadoras, os senhores vereadores aprovarão esse projeto de minha autoria, né, por unanimidade. Então, já agradeço antecipadamente. Eu sei que essa história do Michel, muitos nos honra de ter conhecido, né, faz parte da minha vida. Então, eu sou um privilegiado, eu, Roberto Chagas, sou um privilegiado de ter sido abençoado por Deus, de ter conhecido muita gente que já se foi, e de conhecer muita gente, né, que faz o mesmo estilo de vida da gente, né, que é o amor à família, amor a Deus. Né, sou devoto de Nossa Senhora Aparecida. Isso fortalece demais a nossa alma, o nosso coração. O Zé Luiz também, viu, Zé Luiz, que você é muito religioso, né? Parabéns. Aliás, todos aqui são muito religiosos, né? E por isso que a nossa casa dá bons exemplos. Então, Michel aí em cima, continua olhando por nós, continue sendo o nosso amigo. E vocês, filhos, Michel, filho, Gabriel, Rafael, dona Márcia, quero agradecer a vocês, né, por fazer parte da história da minha vida, e agora nós teremos um espaço público com o nome do Michel Alcuri. Muito obrigado, senhores e senhoras vereadoras. Parabéns, Walter, pelo projeto, e um abraço a todos familiares. Em votação, o processo. Informo aos senhores vereadores que o processo possui uma emenda. Em votação a emenda, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Emenda aprovada por unanimidade. Em votação o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Processo aprovado por unanimidade. Justificativo de voto, vereador Walter Hayashi. Senhor presidente,
é para agradecer os nobres colegas vereadores e vereadoras, né, para a aprovação desse projeto que agora vira lei. E a Dulce me lembrou, a esposa dele, a Márcia, foi secretária do Dr. Edinardo quando ele foi prefeito da nossa cidade. É isso, né, Dulce? Então, dona Márcia, grande abraço para a senhora. Michelzinho, Gabriel, Rafael, um grande abraço aqui da Câmara para vocês. Muito obrigado. Zé, você vai falar? Vai falar aí? Com a palavra, o vereador José Luiz. Senhor presidente, teria aí 25 minutos para discorrer sérios projetos que eu tenho aí hoje, mas pelo passar da hora, eu vou deixar para a próxima sessão. Muito obrigado. Obrigado, vereador José Luiz. Passaremos agora, então, a um minuto de silêncio. A meu pedido mesmo, do vereador Robertinho da Padaria, pelo... Gostaria de deixar registrado pedindo um minuto de silêncio pelo passamento do senhor José Ribeiro Diniz de Alcântara, falecido no dia 1/12/2021. Passaremos agora, então, a um minuto de silêncio. Novamente, pedido do vereador Robertinho da Padaria. Como eu já falei, José Ribeiro Diniz de Alcântara, falecido no dia 1/12/2021. Quero deixar aqui meu sentimento a todos os familiares. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão. Acredito.